Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma grande alegria estar aqui nesse evento mais uma vez, compartilhando com vocês um pouquinho mais da palavra de Deus e fazendo essa parceria tão frutífera com a igreja, nesse projeto de distribuição de Bíblias e nesse encontro onde se procura reforçar a importância da palavra na vida da igreja. Isso é muito bom. Nós vamos ver isso na caminhada aqui da palestra que eu pretendo apresentar a vocês, o quanto é necessário que uma igreja esteja firmada na palavra de Deus, que seja alicerçada na palavra de Deus. Então, pastor Ronaldo, muito obrigado, os pastores da igreja. Bom também ver o nosso amigo pastor Esdras Bento, Deus te abençoe. Se eu falar alguma coisa errada, depois você corrige aqui, que você é o último mesmo, né? Eu queria, meus irmãos, compartilhar com vocês uma palavra de Deus a partir de um roteiro do livro de Apocalipse. O pastor Ricardo vai falar depois sobre Apocalipse, depois eu desço aqui e vou fazer pergunta lá também. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, porque alguém já disse que falar sobre Apocalipse exige ou uma dose de coragem ou de loucura, né? É quase isso, mas nós vamos seguir esse roteiro e o tema da palestra é Crescendo na Palavra. A apresentação já está aí, podemos seguir lá? Isso, Crescendo na Palavra. Todos acharam? Nós vamos falar sobre esse crescimento na palavra a partir de um princípio de nível de relacionamento da igreja com as Escrituras. Se você já achou, nós vamos ler então a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Pastor Marcos ontem falou do mesmo texto. E eu queria reiterar a você, se você ainda não conheceu essa tradução, que você conheça essa tradução da Bíblia. É uma tradução recente, lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos ali vários materiais, todos os materiais que estão ali são na Nova Almeida. Eu queria destacar, inclusive, a Bíblia de Estudo. Temos 3 Bíblias de Estudo ali lançadas nessa tradução. Bíblia de Estudo Conselheira, que é baseado em estudos realizados por um corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, focado em aconselhamento bíblico. Então, vale a pena você conhecer. A outra, Bíblia de Estudo de Discipulado. Se você fizer um estudo por semana, você tem uma Bíblia de Estudo para 8 anos de discipulado. Uma excelente Bíblia de Estudo. E a Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada. É uma das grandes Bíblias de Estudo hoje no mercado. Tem cerca de 45 mil notas de estudo. Disparado aí, quando comparado a muitas outras. Então, vale a pena você conhecer essa Bíblia. Vamos ler? O texto está aqui projetado, se você quiser ler por aqui também. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que Deus nos abençoe por meio da leitura da sua palavra. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta a você. E a pergunta é: como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Como é esse relacionamento? Nós estamos num evento que procura enfatizar a importância de se alicerçar na palavra. Mas a minha pergunta é: como está o seu relacionamento individual com a palavra de Deus? Ontem o pastor Marcos apresentou alguns dados e eu quero apresentar outros hoje. Uma pesquisa realizada em 2012 pela Lifeway nos Estados Unidos constatou que apenas 19% daqueles que frequentam uma igreja leem a Bíblia diariamente.
Ou seja, de cada 10 pessoas, apenas 2 pessoas que frequentam uma igreja estão lendo a Bíblia diariamente. Esse número é um número bem baixo, é um número pequeno. Uma pesquisa realizada no Brasil há alguns anos constatou que 51% dos pastores brasileiros não leram a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. 51% dos pastores no Brasil não leram a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. As desculpas para isso são várias, a pesquisa aponta isso. Falta de tempo, muitas coisas para fazer e assim por diante. E é por isso que nós precisamos de eventos como esse, é por isso que nós precisamos de palavra, de pregação, de músicas e tudo mais que acontece na igreja, que impulsionem as pessoas a um compromisso com a palavra, a um relacionamento verdadeiro com a palavra. O que nós temos aqui nesse texto do livro de Apocalipse é uma apresentação de uma narrativa, de um tempo importante na história da igreja. O livro de Apocalipse, segundo alguns comentaristas, foi escrito entre o ano 95 e 96, no período de governo de um imperador chamado Domiciano, que foi um dos piores imperadores daquele tempo, que implantou, inclusive, um culto ao Deus imperador. Ele mesmo foi o primeiro a se chamar de Senhor e Deus. Então as pessoas deveriam dizer que César é Senhor, que o imperador era o Senhor, e por isso, diante desta forma de governo, a igreja desse tempo, desse período, ali do primeiro século, passou muita perseguição. O livro de Apocalipse é um livro escrito num contexto de perseguição. Capítulo 2, versículo 13, diz que gente já tinha morrido por causa da palavra. Capítulo 1, versículo 9, 2 e 10, diz que alguns estavam presos por causa da palavra. Então é sob esse contexto de perseguição, mas também sob uma expectativa do retorno de Cristo. A igreja primitiva, ela estava na expectativa de um retorno iminente de Cristo, logo após as suas palavras, e agora se passaram cerca de 60 anos e Cristo não tinha voltado. E agora, será que ele volta mesmo? Será que ele vem? Será que essa promessa é válida? Então é esse o pano de fundo que nós temos, e então Deus revela por meio de Jesus Cristo a João a sua palavra, e manda esse livro, manda esse texto para as igrejas da província da Ásia. E essas igrejas tinham então o dever de ler ali as Escrituras, aprender delas e perceber qual era a mensagem. E qual é o grande pressuposto desse texto, do livro de Apocalipse? O pressuposto é de que Cristo venceu. O pressuposto da narrativa do Apocalipse é que o plano de Deus está determinado. Não há uma batalha em que se corre o risco de Cristo perder. O diabo não está numa luta contra Jesus e a gente tem que ficar aqui na torcida para ver se vai dar certo lá no final, não. Apocalipse nos mostra que a vitória de Cristo e, por conseguinte, a vitória da igreja é certa e a derrota de Satanás já está decretada. Deus é o Senhor da história e está conduzindo a sua igreja na história. Apocalipse nos deixa isso bem claro. A história não está caminhando para um caos. Deus está no controle. Ele é soberano. E é por isso, meus irmãos, que sem dúvida, Apocalipse é também o livro da palavra de Deus. O capítulo 1 que nós lemos começa com a palavra. O capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, termina falando da palavra. E termina num texto semelhante, inclusive. São 17 referências em todo o livro. E na narrativa desse livro, nós temos ali a palavra do início ao fim, nós temos a palavra que instiga a perseguição. Aliás, Apocalipse 1:9 diz que João estava preso na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus provoca a perseguição. É a palavra de Deus que estabelece a doutrina, que dá a instrução para a igreja. Nós temos isso nos capítulos 2 e 3, uma abordagem bíblica, dando instruções àquelas igrejas daquele período da província da Ásia.
mas também é a palavra de Deus que gera encorajamento. É a palavra de Deus que dá esperança. É a palavra de Deus que traz perseverança. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e versículo 7 diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, a palavra é fiel. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, se ele revelou o que vai acontecer, tenham coragem, fiquem firmes. Eis que venho sem demora. Tenham esperança, a promessa da volta vai se cumprir. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por isso, perseverem, guardando a palavra de Deus. Então, o Apocalipse é o livro da esperança, do encorajamento e da perseverança. E, em especial, o capítulo que nós lemos, o texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 1, João está destacando algumas coisas importantes. Como boa parte dos livros do Novo Testamento, ele faz uma introdução ao conteúdo de todo o livro, mas ele estabelece uma revelação importante para nós, que está no versículo 1, ele diz que esse livro é revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Apocalipse não é tanto de João. O Apocalipse é uma revelação direta, clara, do próprio Senhor Jesus Cristo. A João coube, o que está no versículo 2, relatar de forma fiel. Ou como diz o texto aqui, atestar a palavra de Deus, fazer uma narrativa fiel. E por isso, esse livro, ele deve então ser lido, ouvido e guardado. E aquele que faz isso, segundo as palavras desta profecia, é bem-aventurado, é feliz. E aqui, nós temos pelo menos 3 níveis de relacionamento. O escritor bíblico nos diz, então, que é preciso ler, é preciso ouvir e é preciso guardar. Nós temos nessa abordagem 3 níveis de relacionamento, mas a pergunta é, nós precisamos avançar. Sim ou não? Sim, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque nós precisamos entender qual é o nível de relacionamento que nós estamos com a palavra de Deus. Se você olhar por toda a Escritura, começando no Pentateuco, por exemplo, Deuteronômio capítulo 31, entre os versículos 9 e 13, nós já temos a palavra de Deus mostrando a importância de ouvir, a importância de ler, a importância de conhecer, a importância de praticar. Ou seja, por toda a Escritura nós temos uma afirmação de que nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Esse relacionamento, ele pode ser progressivo, um nível após o outro. Ou ele pode ser cíclico. Enquanto eu estou fazendo algo, enquanto eu estou me relacionando com algo, eu também estou me relacionando com outro pressuposto. E é mais ou menos isso que nós temos nessa narrativa de Apocalipse. Então, portanto, a minha pergunta para você é, onde nós estamos no nosso relacionamento com a palavra de Deus? E mais do que isso, aonde nós queremos chegar? Vamos lá, primeiro nível. E o primeiro nível está aqui no versículo 3. É o que eu poderia chamar de nível de aproximação. Esse é o primeiro nível de relacionamento que as pessoas têm com as Escrituras. E essa aproximação se dá principalmente por ouvir a palavra de Deus. Antes de ser escrita, antes de nós termos a Bíblia escrita, como nós a temos hoje, a palavra de Deus foi narrada. A palavra de Deus foi cantada. A palavra de Deus foi contada. O primeiro nível de relacionamento com as Escrituras se dá por meio da audição. E nós temos isso bem presente em toda a Escritura, a criação, no relato da criação. E disse Deus, é a palavra de Deus sendo falada. Nós temos os profetas se levantando e falando, assim diz o Senhor. Nós temos capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, o Senhor disse a Abraão. Jesus mesmo depois vai falar em Mateus, vocês ouviram o que foi dito, ou seja, por diversas vezes na palavra de Deus nós percebemos esse nível da audição, das pessoas ouvirem a palavra de Deus.
pastora Elisete falou ontem, pastor Marcos também, eu quero repetir hoje. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Perceba como ouvir a palavra era um princípio de vida, era um princípio de fé para o povo de Israel. O texto diz, falando sobre a lei, você as inculcará a seus filhos. E olha, e delas falará. Ou seja, aquilo que nós temos, nós vamos falar. E nós vamos falar quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, aquele que está querendo se relacionar com a palavra, ele tem a palavra em si, ele fala da palavra em casa, fora de casa, no trabalho, no lazer, na escola, na faculdade, na igreja, fora da igreja. Não é só no culto de domingo, não é só no evento. A palavra de Deus faz parte do dia a dia da pessoa. Salmos 78, 3 e 4, o que ouvimos, olha como o salmista diz, aquilo que ouvimos e aquilo que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Eu lembro que meu pai tinha pouco tempo, meu pai é pastor também, na época, quando eu era criança, ele estudava de manhã, fazia uma faculdade pela manhã, trabalhava à tarde e noite e pastoreava nos finais de semana. Então eu tinha pouco tempo com meu pai. Mas uma das experiências que eu tenho é meu pai me dando, por exemplo, o meu primeiro livro, que se chamou Historinhas com Deus. Uma das lembranças que eu tenho, eu não lembro muitas coisas da minha infância, nem da minha adolescência, mas uma das coisas que eu lembro é meu pai me contando histórias da palavra de Deus, contando a história do cego de Jericó, contando a história de Davi. Uma das coisas que eu lembro é eu sentado, às vezes deitado, ouvindo pregações. Tem um negócio do passado que se chamou fita cassete. Não sei se todo mundo conhece, os mais jovens nem sabem o que é isso, Filipinho não sabe o que é isso, mas existe um negócio que chamou fita cassete, que você poderia ouvir, acho que era 45 minutos de um lado, 45 minutos do outro. E normalmente para você achar o ponto certo onde você queria ouvir, você tinha que pegar a caneta, colocar ali, lembra disso, gente? Tem crente velho aqui, não tem? Crente antigo, tá bom, vamos lá. Eu lembro de ouvir fitas cassetes de pregações, ou seja, na minha infância, e eu louvo a Deus por isso, porque eu reconheço que se hoje eu estou aqui, é porque meu pai e minha mãe semearam na minha vida a palavra de Deus, contando essas histórias. Esse é um compromisso nosso, esse é o compromisso para a igreja desse tempo. Nós precisamos semear aquilo que nós ouvimos, e contar aos nossos filhos e à geração vindoura. A igreja primitiva, ela foi fundamentada também na audição da palavra de Deus. Colossenses 4,16, Paulo está dizendo para a igreja que era para eles receberem a carta que ele estava mandando, ler essa carta para que todos ouvissem, e depois enviar essa carta para Laodiceia, para que a igreja de Laodiceia também lesse e ouvisse. E normalmente, como nós vemos nessa narrativa, perceba aqui no versículo 3, que ele diz, bem-aventurado aquele que lê. Então, um lia. E bem-aventurado aqueles que ouvem. Aí já é plural, vários ouviam. Na igreja primitiva não era como hoje, que cada um traz a sua Bíblia. Apesar que hoje muitos já nem trazem mais. Na igreja primitiva, um lia, os outros escutavam. Então a igreja foi fortalecida ouvindo a palavra. E Apocalipse é o único livro em toda a Bíblia que promete uma bênção para quem ouve as Escrituras, para quem ouve a palavra de Deus. Com isso eu quero dizer que nós precisamos resgatar e reforçar a audição bíblica em nossos dias. E como nós podemos fazer isso? Primeiro com conversa. Pastor Marcos falou ontem um pouco sobre isso. A gente fala de tudo. Eu amo falar mal do Flamengo. A gente fala de futebol, a gente fala de lazer, a gente fala de política, e esse assunto está na nossa boca dia após dia. Mas muitas vezes nós pouco falamos da palavra de Deus nas nossas conversas com amigos, com familiares. Mais do que isso, nós não temos mais, como tivemos outrora, músicas inspiradas na Bíblia. Permita-me dizer, eu sou músico, cresci tocando na igreja, amo música, amo louvor, não tenho nada contra.
Mas as músicas de hoje, elas não são músicas mais em que a inspiração sai da palavra de Deus. Ao contrário, muitas vezes sai até mesmo de um desejo humano de expressar algo. Estão pautadas no que se chama nesse tempo de humanismo, em que o que importa é o ser humano. Eu ouvi esses dias que eu quase quebrei o rádio. Estava lá ligado numa rádio, gospel. E a música começava dizendo assim: ó Deus, chegou o tempo de você me exaltar. Não dá. O coro era, vocês sabem o que é coro, gente? Isso é só para os crentes antigos, né? O coro era: chega, está na hora de me exaltar. Eu estava com a minha esposa no carro, falei: desliga esse negócio, pelo amor de Deus. Quem te viu de bicicleta vai te ver voar. Um dia eu estava no hotel, zapeando, trocando de um canal para outro, e alguém estava cantando uma música dessa, num programa de auditório, e daí estava o júri lá, e uma das pessoas do júri, pessoa não crente, falou assim: olha, gostei dessa música, porque ela parece o beijinho no ombro gospel. Olha a percepção de quem nem crente é. Nós precisamos resgatar hinos, músicas que exaltem a palavra de Deus, que cantem a palavra de Deus, que falem da palavra de Deus, ou que pelo menos seja inspirada na palavra de Deus. Nós precisamos uma forma de ouvir a palavra, de ouvir a Escritura na pregação. Eu estou na Sociedade Bíblica do Brasil há 15 anos, e eu tenho andado em muitos lugares pelo país, trabalhando pela SBB, em muitos lugares, e acreditem, tem lugar em que a Bíblia não é pregada na hora do culto. Tem eventos que nós já participamos, em que a Bíblia não foi lida, nem na hora da pregação. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. John Trapp, um comentarista bíblico inglês do século XVII, ele diz: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Essa é uma advertência séria. Deuteronômio 6, ao chamar Israel, ouve, ó Israel. João 10, Jesus diz que as suas ovelhas, as ovelhas conhecem a voz, ouvem a voz do pastor. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir. E é por isso que em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, toda vez que a palavra de Deus é dirigida à igreja, ele termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Porque tem gente que escuta, mas não ouve. Deu para você entender isso? Tem gente escutando, mas não está ouvindo o que está por trás, o que está ali perene na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ouvir cada vez mais a palavra de Deus e dela nos alimentar. O segundo nível é o nível de constatação. E a esse nível nós podemos defini-lo como um momento de leitura da palavra. A verdade é que nós não podemos nos limitar ao que ouvimos. Ouvir é bom. Ouvir é o primeiro degrau, é o primeiro passo. Mas nós precisamos crescer, porque existe uma dependência maléfica de quem só fica ouvindo, de quem não lê, de quem não aprofunda. Você sabe, hoje, os pastores que estão aqui sabem muito bem disso. Muitas vezes, não é o pastor da igreja que pastoreia e traz a doutrina. Hoje em dia tem muita coisa no YouTube. Enquanto as pessoas escutam o pastor da igreja uma vez por semana, às vezes duas, ele está ouvindo o dia inteiro outros que estão falando no YouTube, ou até mesmo as músicas que trazem uma teologia por trás. Então veja o quanto é importante passar para um segundo nível, o nível de constatação, para que aquilo que eu estou ouvindo não seja um erro que vai me contaminar. Eu preciso avançar. E é isso que ocorre na história da Bíblia, na história das Escrituras, na história da palavra de Deus. Aquilo que era falado, aquilo que era oral, por causa da importância daquilo, precisava se ter um registro.
Precisava escrever o que Deus estava falando. Então vamos escrever, e aí nós temos, por exemplo, Deuteronômio 34:1. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, é o segundo momento. E eu escreverei nelas as mesmas palavras. Deus ordenou que a lei fosse escrita para se fixar aquela verdade e ela se tornar algo que iria firmar a aliança de Deus com o seu povo. O próprio Deus começa a destacar a importância daquilo que está escrito. Deuteronômio 34:27, o Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. É segundo a palavra, era segundo aquilo que estava escrito, que havia uma aliança entre Deus e o seu povo. E você pode ir lendo a Bíblia toda, de ponta a ponta, e você vai perceber que a Bíblia hoje é um termo mais para esse tempo, mas as Escrituras, a palavra de Deus, ela sempre deveria ter sido lida para o povo de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 36, versículo 2 e 6, ele começa a descrever um processo. Ele diz: pegue um rolo, Deus está falando com Jeremias, pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei. Aí em seguida, Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque, o seu escriba. Ele disse: leia em voz alta as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, e leia também diante de todos de Judá. Ou seja, Deus fala, escreve, e agora que está escrito, vá lá e fale da palavra. Um momento caótico, um dos piores momentos na história do povo de Deus, é o momento em que eles passam pelo cativeiro assírio e depois pelo exílio babilônico. E no retorno do exílio babilônico, nós temos uma celebração. Neemias volta, está restaurando os muros, está começando a se reconstruir a cidade. O templo ainda será construído depois, mas já Esdras conclama o povo a, quando retornam do exílio, ter um compromisso com a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8, até todo o contexto você pode ler, descreve um pouco disso. Ele diz o seguinte: Esdras leu o livro em voz alta. É o momento do retorno. Diante da praça. E olha só, tem gente que lê a Bíblia 10, 15 minutos e já começa a ter sono. Eu já vi gente falando assim: você quer dormir fácil? Leia a Bíblia ou vá orar. Porque começa a ler a Bíblia e começa a dar sono. Olha o tempo. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça, desde o amanhecer até o meio-dia. Desde o amanhecer até o meio-dia. Na presença dos homens, das mulheres e de todos que podiam entender. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Eu gosto dessa parte. Porque a mesma coisa a gente percebe na narrativa de Lucas 4, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré. Eu cresci ouvindo o seguinte: vamos ficar em pé em reverência a... Você ouviu isso? Eu ouvi isso. Eu reitero isso em muitos lugares que eu falo. Veja, a reverência está no coração. Ela não é externa. Mas a minha atitude externa revela a reverência que está no coração. E é por isso que na Bíblia, por diversas vezes, nós percebemos que o rito importa. Quando Esdras abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Era uma forma de respeitar aquilo que estava se lendo. Era uma forma de valorizar aquilo que estava se lendo. Quando o diabo vai tentar Jesus, Mateus capítulo 4, nós vemos ali o diabo falando para Jesus: se prostrado me adorares. E eu fico pensando, se ele tivesse falado só me adorar, já era o suficiente. Mas o diabo diz: prostre-se para adorar. A posição importava. Veja, você pode ler a Bíblia sentado, em pé, não é essa a questão. A questão é o compromisso de um relacionamento sério com a palavra de Deus. O texto continua dizendo: eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia.
Então, o que sustentou o povo no retorno do exílio foi a palavra de Deus. O que sustentou a igreja primitiva foi a palavra de Deus, a ponto de Lucas registrar em Atos capítulo 6, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 19 o seguinte: e a palavra de Deus crescia e se fortalecia, a palavra de Deus espalhava. Ele não diz que é a igreja que cresce, é a palavra que cresce, é a palavra que sustenta, é a palavra que prevalece na vida da igreja primitiva. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ser como a igreja de Bereia, que confirma, que constata o que está sendo falado com aquilo que está escrito nas Escrituras. E assim, resgatar e reforçar a leitura bíblica em nossos dias. Eu não sei se você sabe, mas a igreja evangélica brasileira, ela já foi conhecida como a igreja da Bíblia. Os crentes eram chamados de Bíblias. Você queria ver uma marca de um crente no passado, até a década de 80 pelo menos, início dos anos 90, é que o crente, ele se arrumava para ir na igreja, graças a Deus, colocava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja. Era assim ou não era? Você não tem foto assim na tua casa, não? Quem é crente antigo tem. Esses tempos eu estava na casa da minha mãe, fui vendo algumas fotos antigas e tinha lá uma foto, todos os crentes na frente da igreja com a Bíblia aberta. Tirava foto assim antigamente. Nós precisamos resgatar uma leitura séria, comprometida da Bíblia em nossos dias. No culto. Nós precisamos ler a Bíblia no culto. Nós precisamos ler a Bíblia em casa, como já foi falado ontem nas duas palestras. Nós precisamos ter um compromisso diário de leitura. Se você tirar 15 a 20 minutos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. A Bíblia toda. E isso é muito sério, porque não ler a Bíblia é decidir não ouvir Deus naquele dia. É decidir não se atentar para o que Deus quer falar conosco. Nós precisamos valorizar, meus irmãos, o legado que nós recebemos. Um legado mais remoto da igreja no Brasil, que foi fundamentada, ela foi alicerçada nas Escrituras. A igreja no Brasil começou se espalhando Bíblia pelo país. Mas também valorizar o legado daqueles que no passado, no século XVI, no século XIV, lutaram para que a igreja voltasse para as Escrituras. Wycliffe foi condenado 43 anos depois da sua morte, porque valorizou as Escrituras. John Hus foi queimado e enforcado, porque valorizou as Escrituras. Lutero voltou-se para as Escrituras. Tyndale, um tradutor da Bíblia, foi queimado porque traduziu a Bíblia. Nós precisamos valorizar esse legado de pessoas que deram a vida por causa da palavra de Deus. A igreja de hoje precisa voltar e valorizar esse legado. Nós precisamos reforçar isso. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito. O diabo também usou a palavra, mas ele venceu o diabo na palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: Paulo falando a Timóteo, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos falando de coisa séria, é da palavra que gera sabedoria que leva à salvação. Um desconhecimento das Escrituras, um abandono das Escrituras, uma igreja não alicerçada na palavra, ela compromete até mesmo a sua salvação realizada em Cristo Jesus. Por isso, bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado. Terceiro nível. São só 25 níveis, tá bom, gente? Logo. Ué, por que vocês riram? Terceiro nível, são 6 níveis. Nível de engajamento. A esse nível, nós entendemos a importância de se estudar a palavra de Deus. Veja, ouvir é o primeiro nível, é o primeiro passo. Ler é o segundo passo. Mas nós chegamos num terceiro nível, que é o nível de estudar. Ouvir e ler são importantes, são fundamentais, mas não é o suficiente.
Justamente porque tem gente que até mesmo ouve, às vezes até lê, mas é levado por ventos de doutrinas, porque não conhecem verdadeiramente o texto, não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Olha comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Nós temos aqui um processo estabelecido. Escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas. Então nós temos primeiro, a igreja daquele tempo deveria receber a palavra de Deus. Agora, olha o que diz o versículo 19 do capítulo 1. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, o que ele deveria escrever? Aquilo que ele viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Cabia à igreja receber, para entender, ler e entender tudo o que estava sendo revelado nesse livro. Tudo o que estava acontecendo naquele tempo não era um acaso. Era fruto do plano de Deus para aquele tempo. E tudo o que haveria de acontecer, aquela igreja deveria estudar a palavra, estudar o livro para entender os símbolos, as visões, as profecias. Aquela igreja deveria estudar para entender quem era o Cristo revelado, porque Cristo é o personagem principal de Apocalipse. Quais eram as suas promessas? Como se daria a sua vitória final? O que está sendo revelado em Apocalipse é o plano perfeito de Deus para a vida da sua igreja. E por isso aquela igreja deveria estudar as Escrituras. Eu não sei se você sabe, mas dos 404 versículos que nós temos em Apocalipse, 278 deles fazem alusões a textos do Antigo Testamento. Mais da metade se refere às Escrituras. E é por isso que eles deveriam estudar e entender o que estava sendo dito. Veja, aqui nós temos no versículo 11 a descrição das 7 igrejas, mas nós tínhamos mais igrejas na Ásia. O que nós temos aqui é uma representatividade de toda a igreja, e esse é um compromisso para esse tempo, não é só para a igreja daquele tempo. Esse é um dever contínuo de estudar as Escrituras. Jesus lembrou, vocês erram por desconhecer as Escrituras. Jesus, conversando com os discípulos no caminho de Emaús, falou para eles, olha, como vocês são difíceis de entender, nécios, tardos de coração, porque vocês não sabem o que a meu respeito constava em todas as Escrituras. E começando por Moisés, passando pelos profetas e por todas as Escrituras, explicou o que a seu respeito estava escrito nas Escrituras. Quem não conhece, quem não estuda, foge em momento difícil. Perde a fé em momento difícil. Quem não estuda está suscetível a heresias, a enganos, a falsas doutrinas, e estudar é a forma mais segura de se conhecer a revelação de Deus nas Escrituras, de se conhecer a verdade. John Wesley, ele diz, eu quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. Quem quer conhecer o caminho para o céu, diga graças a Deus, amém. Agora olha o que Wesley diz, o próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Como? Ele o escreveu em um livro. Oh, dá-me desse livro. A qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Lendo as Escrituras, nós vamos descobrir que ele apresenta Jesus, que aponta para o céu. É nele que nós descobrimos a verdade da palavra de Deus. A igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, ela é criticada justamente por permitir dentro dela a entrada de uma falsa doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Ela é advertida por causa disso, porque não guardou a palavra fielmente. Nós temos que resgatar isso, meus irmãos. Resgatar o estudo da Bíblia. Veja, eu não sou contra estratégia, eu não sou contra método, eu não sou contra aspectos importantes desse tempo para nós utilizarmos para atrair pessoas a Jesus, apresentarmos a ela o Evangelho. Eu não sou contra nada disso, mas tem gente que está substituindo o lugar da palavra pelo método. Está deixando a palavra pelo sistema, pela estratégia.
A igreja, ela serve a Deus e ela é serva da palavra de Deus. Ela não serve um método, ela não serve a estratégia, ela deve ser fiel a Deus e a sua palavra. Os métodos servem a igreja serve a Deus. E é por isso que nós precisamos resgatar isso. O pastor Marcos falou ontem muito bem, igrejas que trocaram o conhecimento pelo entretenimento. E na verdade tem gente que não estuda porque dá trabalho estudar. Dá trabalho. Tem gente que lida com a palavra de Deus como se ela fosse um horóscopo gospel. Sabe aquele negócio que o sujeito liga o rádio de manhã para ouvir qual é o horóscopo do dia? Se vai dar certo, usa roupa amarela, usa roupa azul. Cuidado, olha para atravessar a rua. Oh, que óbvio, né? Mas tem gente que lida assim com a palavra. Sabe o que ele faz? Ah, Senhor, fala comigo. E Judas foi e se enforcou. Acho que não é de Deus não, irmão. Vamos de novo, pastor. Vai tu e faz o mesmo. Ou o que tem para fazer, faz depressa. Meus irmãos, a advertência da palavra de Deus é séria. Conhecer a palavra é conhecer a Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Quando nós conhecemos essa palavra, nós aprendemos mais de Jesus, nós nos relacionamos mais com Jesus, nós amamos mais a Jesus, nós nos tornamos crentes melhores, pais, mães melhores, filhos melhores, servos melhores, empregados melhores. Nós mudamos a nossa vida quando nós conhecemos de verdade a palavra de Deus. Então nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em nós. Você está preparado para isso? Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos falar, eu sei em quem tenho crido. Eu o conheço. Quarto nível é o nível de atração. O texto de Apocalipse, versículo 3, diz que é para guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus é um dos mandamentos mais incisivos de toda a Escritura. O termo grego aqui é terel, que significa um cuidado atento àquilo. É estar atento à palavra. Esse termo também é utilizado para uma custódia segura, para algo que está sob proteção. E que normalmente está implicando em um ataque de fora. Ou seja, a mesma coisa que você tivesse um tesouro, e esse tesouro está sob ataque. E aí o texto bíblico diz, guarde a palavra, porque você está sob ataque. Bem-aventurado aquele que guarda. Ouvir, ler e estudar são aspectos mais externos no meu nível de relacionamento com a palavra de Deus. Contudo, guardar já é algo íntimo, é algo pessoal. É algo do coração, não é uma mera teoria, não é uma mera especulação teológica, textual. O grego, o hebraico, tudo isso é importante, a gente fica lá no nível do estudo, isso é importante, a gente tem que valorizar. Mas guardar a palavra é algo diário, é algo pontual, é algo do coração, é algo da vida, é algo da intimidade, é algo do relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. E nós precisamos avançar nisso. Olha comigo, Deuteronômio 30:14. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Eles deveriam falar sim da palavra, mas deveria estar no coração.
Jó 23:12, do mandamento dos seus lábios nunca me afastei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Guardar no íntimo. Salmo 119:11, um versículo conhecido: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Nós nos tornamos suscetíveis ao pecado quando a palavra não está guardada no coração. Ezequiel 36:27, porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Em todo o livro do Apocalipse, nós temos 10 referências, usando esse verbo no grego, terel, guardar. A igreja do tempo do Apocalipse foi desafiada a guardar a palavra. Olha comigo, por favor, capítulo 22, nós já lemos o início, olha comigo, capítulo 22, versículo 7 e versículo 9. Vamos ler só o 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus está revelando a João algo para ser escrito. Guarde lá no início, capítulo 1, versículo 3. Guarde no final, não se esqueça disso, porque somente quem guarda a palavra vai vencer a perseguição, somente quem guarda a palavra vai superar os falsos ensinos, somente quem guarda a palavra vai ficar fiel até a volta de Jesus Cristo. Preciso guardar a palavra para manter a chama acesa no meu coração. Nós precisamos resgatar isso, meus irmãos. Nunca nós tivemos tantas opções de lazer e entretenimento. Nunca. Nós temos o mundo nas nossas mãos com um aparelho desse aqui. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Lazer não é ruim, é muito bom. Tem que ter. Mas se nós não nos atentarmos a guardar a palavra de Deus, nós não conseguiremos vencer as inúmeras opções que o mundo nos oferece na atualidade. Tem coisas que não são pecado, mas elas nos afastam de Deus e de um relacionamento com Deus. Não é só o pecado, são as distrações desse tempo que também estão nos afastando. Por isso nós precisamos guardar a palavra, porque quem está com a palavra guardada, ele está com a palavra onde ele está. Tudo vai permear em torno da palavra. A palavra passa a ser um tesouro, e Martinho Lutero ele destaca exatamente isso. Somente os cristãos reconhecem e estimam a palavra de Deus como o maior tesouro na terra e reconhecem a dignidade e o poder de suas maravilhas. Eu acho que travou, se você puder passar aí. Obrigado. Vou ler novamente. Somente os cristãos reconhecem e estimam a palavra de Deus. Ou pelo menos deveriam ser eles. Aqueles que estimam a palavra de Deus como o maior tesouro na terra. O que há de mais importante. Que reconhecem a dignidade e o poder daquilo que está sendo relatado. Eu não sei como você está se relacionando com a palavra, mas eu quero te desafiar a amar a palavra, como o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei. Eu quero te desafiar a amar a palavra a ponto de acontecer o que aconteceu com os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles voltavam para Jerusalém. Eles voltam e um olha para o outro e fala assim: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava aquelas coisas. A palavra de Deus tem que mexer com a gente. Quando a gente estiver sentado aí, alguém estiver pregando aqui neste púlpito, a palavra de Deus tem que estremecer, tem que provocar mudança, tem que mexer no coração, tem que causar arrepio e tem que levar à prática. Eu preciso amar e me relacionar mais com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer temer ao Senhor. Salmo 112:1 diz que o salmista temia por causa da lei do Senhor. A advertência é séria também. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não cesse de falar deste livro da lei. E o que ele diz em seguida? Pelo contrário, medite nele, dia e... Ah, pastor, que negócio é esse?
está virando xiita. Beato. É isso mesmo. Com a palavra não se negocia. É nela que nós firmamos a nossa vida, a nossa fé em Jesus. Quinto nível. Passa aí para mim. Isso, obrigado. Nível de obediência. Praticar a palavra de Deus. Então, nós ouvimos, nós lemos, nós estudamos, nós guardamos no coração. O próximo nível, o próximo passo é praticar a palavra. E, na verdade, praticar a palavra vai definir se nós realmente temos um relacionamento com ela. A hipocrisia, ou seja, falar e não fazer, é um dos pecados mais confrontados nas Escrituras. Jesus, em diversos momentos, confrontou aqueles que falavam uma coisa e faziam outra. Aqui no contexto de Apocalipse, nós temos Deus enviando a sua palavra aos seus servos, como nós lemos do capítulo 1, versículo 3, todo o capítulo 1. Para que eles lessem, para que guardassem e para que praticassem. E guardar também se aplica à prática daquilo que está sendo lido. E permita-me dizer, depois eu vou perguntar isso ao pastor Ricardo. Muitos olham para o Apocalipse como um livro futurista e escatológico, e ele é, de fato. Mas, muito mais do que escatológico, ele é cristológico, porque ele apresenta Jesus de ponta a ponta como um vencedor. Mais do que futurista, é um livro de prática e instrução. E nós temos isso em todo o livro, como a igreja deveria se portar. E as coisas que vão acontecer. E é por isso que lá no final, vá comigo novamente, capítulo 22, versículo 11 e versículo 12, nós temos lá no final, Jesus revelando a João que vão existir dois tipos de pessoas. Versículo 11, ele diz: continue o injusto a fazer injustiça e o imundo a ser imundo. Então, o primeiro tipo de pessoa é o injusto que pratica injustiça e o imundo que gosta de se tornar mais imundo. No final de tudo, tem dois tipos de pessoa. E o segundo tipo de pessoa, continua, o texto bíblico diz, mas tem o justo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Então, tem aquele que é justo, que está se santificando. Dois tipos de pessoas. E agora, olha o versículo 12. Eis que eu venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. É a prática. Não é a obra que salva. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu pratico boas obras. As obras são uma consequência do que Cristo fez em mim. A grande obra foi realizada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, e ali Ele mudou a história. Mas agora eu sou tão grato a Deus, que eu vou me santificar, que eu vou praticar a justiça, que eu vou realizar coisas para o reino de Deus, como uma gratidão àquele que me amou e me salvou, e mudou a minha história, e mudou o meu futuro. Eu devo praticar a palavra. Meus irmãos, a igreja evangélica brasileira, ela continua crescendo. Mas, infelizmente, muitas vezes, os comportamentos não condizem com as escrituras de muitas pessoas que estão dentro da igreja. São pessoas que não estão alicerçadas na palavra. Eu não sei os pastores, mas o que eu tenho escutado de crente que fala palavrão, naturalmente. Nós precisamos nortear os nossos comportamentos na palavra. Eu não quero saber o que a ciência está dizendo, eu não quero saber o que a sociologia está dizendo, tudo isso é importante, eu tenho que ouvir, entender, até aplicar onde é possível, mas o que interessa para mim não é o que nada externo está dizendo. Os meus comportamentos estão fundamentados, pautados na palavra de Deus. Ah, mas pastor, nesse mundo não cabe. Se a palavra diz que cabe, cabe. É a palavra que determina o meu rumo, é ela que determina meus valores, é ela que determina meu comportamento, é ela que direciona minha vida, é a palavra. É a palavra.
Paulo diz em 2 Timóteo 3, 14, 17, que a palavra corrige, repreende, educa. É a palavra de Deus. E essa palavra tem que fazer a diferença em nós. Nós não podemos ser como o mundo, nós não podemos agir como o mundo. Ela deve nos transformar. Romanos capítulo 2, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ela deve ser aplicada em nosso cotidiano. Ela deve nos aproximar de Jesus. Ela deve nos levar a Jesus, a ponto das pessoas olharem para nós e falar: você é igual a Jesus, você fala como Jesus, você tem a mente de Jesus, você pensa como Jesus, você ama como Jesus, você é como Jesus. Foi essa a marca da igreja em Antioquia. E por isso eles foram chamados de pequenos cristos, cristãos, porque eram tão parecidos com Jesus, que surgiu o nome. Essa deve ser a marca na nossa vida. A W. Tozer diz: o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós. Enquanto a gente brinca de conhecer, de ler, de ouvir, o diabo conhece. Mas continua sendo o diabo. O segredo não está em conhecer, mas em praticar. Amém, gente? Billy Graham também diz o seguinte, pode passar, por favor: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. E é por isso que a palavra de Deus vai advertir no Antigo e no Novo Testamento contra aqueles que conheciam a lei, conheciam o que a lei dizia, mas não praticavam. Isaías e Amós são contundentes em falar do povo de Deus daquela época, dizendo: o que vocês estão fazendo não condiz com o que vocês falam. Amós chega a falar: parem com as músicas, parem com as canções, parem com os jejuns, isso não está sendo suficiente, porque as ações de vocês não condizem. Jesus vai fazer a mesma advertência em Mateus 23, 1-3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então Jesus está falando dos religiosos do seu tempo. Portanto, façam e observam tudo o que eles disseram a vocês. Ou seja, Jesus está dizendo que os fariseus, os escribas, aqueles que eram os religiosos, eles até falavam que era certo. Porque ele fala: façam o que eles estão fazendo, o que eles estão dizendo, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Hipocrisia. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai complementar isso, dizendo: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem não pratica a palavra está se enganando. Em último lugar, sexto nível, pode passar, por favor, isso. Compartilhar a palavra de Deus. Aqui é um nível de comprometimento. Quem passou por todos os primeiros 5 níveis, ele naturalmente vai ser levado a ser um arauto da palavra de Deus. E é um ponto que a gente não volta mais atrás. A palavra vai surgir no dia a dia. Você vai estar no ponto de ônibus, conversando com o colega de trabalho: será que chove? Eu não sei se chove, mas a palavra de Deus é fiel, e você vai falar da palavra de Deus. Será que o Flamengo perde? Tomara que tenha perdido, mas se não perdeu, a palavra continua sendo fiel e ela continua vencendo. Desculpa, vou pegar no pé do Vasco então, vamos lá. Eu não torço para nenhum dos times do Rio. Sou de Curitiba, torço para o Curitiba, que está na 2ª divisão. Mas tudo bem, deixa para lá. Você entendeu isso? Se você compartilha a palavra, isso está provando que você está num crescimento no nível de relacionamento com a palavra de Deus. Você está comprometido com a palavra de Deus. Eu estudei um movimento no seminário que é o movimento dos irmãos morávios. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Os irmãos morávios, tinha uma igreja morávia que fugiu com uma perseguição lá pelo século XVIII, e ela chegou na casa desse homem, o conde de Zinzendorf. E esse homem recebeu os irmãos morávios. E eles começaram, ali no início do século XVIII, a conviver como uma grande comunidade unida. Gente de várias regiões vieram e havia uma disputa entre eles, briga, e eles assinaram um pacto de unidade, comunhão e oração.
E mudou a história daquele grupo reunido. Porque as diferenças teológicas, doutrinárias, foram superadas na comunhão e na oração. Mas um dia esse homem saiu viajar e descobriu, ele foi para a Dinamarca, a região da Dinamarca, se não me engano, e ele ouviu de um escravo que tinha se convertido, e ele clamou: me mande missionários. E nós estamos no século XVIII, a reforma tinha acontecido no século XVI, durante 200 anos, a igreja que tinha se reformado, a igreja que tinha surgido lá de Lutero, de Calvino e outros movimentos, não enviou missionários. O movimento missionário é posterior, é entre o século XVIII e o século XIX. Mas antes de qualquer movimento missionário, esse grupo de gente mandou mais missionários em 20 anos do que a igreja daquele tempo em 200 anos. Mandou para toda parte do mundo, inclusive para a América. E ele diz: meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Quem está comprometido com a palavra, ele abre mão da sua vida, ele abre mão das coisas que para ele pode até ser importante, porque o mais importante é buscar a Deus, é buscar o seu reino e servir a Ele naquilo que Ele me chamou para servir. O melhor lugar para estar é no lugar que Deus te chamou para estar. Então, você precisa compartilhar da palavra de Deus. Para terminar, a igreja é chamada para proclamar a mensagem. E não é qualquer mensagem. Existem muitas instituições no mundo que podem fazer muitas palavras bonitas, muita filosofia, muita palavra de autoajuda, para ajudar as pessoas. Tem muita coisa. A igreja não é chamada a isso. A igreja é chamada a proclamar a mensagem central das Escrituras, que apresenta Cristo, que apresenta o Evangelho e que apresenta a cruz. O versículo 2 do capítulo 1 diz: é o testemunho de Jesus Cristo que está sendo revelado, ou seja, é a mensagem. Agora olha comigo, eu quero que você olhe na tua Bíblia, olha o versículo 5, o que a igreja é chamada a proclamar. Capítulo 1, versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Ou seja, o Evangelho aponta para a fiel testemunha, para o primogênito, para o soberano, aquele que nos ama. E olha a obra da redenção aqui: no seu sangue nos libertou do pecado. A mensagem que a igreja apresenta passa pela cruz, passa pelo arrependimento, passa pela salvação, passa pela vida eterna. Versículo 18, é aquele que vive, estava morto, mas está vivo para todo sempre, e tem as chaves da morte e do inferno. A igreja apresenta Jesus como vencedor, o alfa, o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É isso. Eu posso até usar uma estratégia para atrair as pessoas para Jesus, mas eu tenho que passar pelo Evangelho, eu tenho que apontar a cruz. Por isso eu termino perguntando se você, pode passar, querido, por favor, é um bem-aventurado. Você está se relacionando com a palavra de Deus? Pode passar. Há uma bênção para quem se relaciona. Em qual nível você está? Pode passar. O meu convite a você é: vamos crescer na palavra, vamos avançar. Eu quero terminar com um vídeo, para que você possa valorizar esse relacionamento, para que você esteja alicerçado na palavra de Deus. É um vídeo de Bíblias que chegam na Indonésia, numa tribo que não tinha Bíblia. Eu espero que esse vídeo impacte a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Nundi gereja omulatlam siang wenena memero buku wenena out kemelama do wene ani si ani yaklem la ba nun babe elulama pour memero komni omulatlam siang wenena oui nun babe ket sepo seni limapo sumni ni wenena nundi munisin mati sampai wahyu gigi tangkal wenena wala yoksimna igin kum kiaman nek korban.
silang gip silam. Naneo. Wah, Yesus Kristus semiyong na yan. Hindi liblo ruwari kat nilausin at nilitawakan na rin sa'yo kariban nili. Emi yung sa'yo ang nimlog nila mabukanda. Nawabayan mo si walang niluwa. Emi yung le. Yung rab, yung nang niya kapag ulam na anda. Hindi sambil belum dili yung rab kat lirimi yung tamawan nila mo. Sambil belum hari nilgan sumnila ng kalasa. Nana yung sumnila narap ng saridong salban dia. Dari suara di blok nila. Emi yung nana yung. Emi yung antibiotik niya sumnila nagigip na di saya ng kalasa. Emi yung ala anak nagigip kendi. Kiblap na amin. Yang upi wana na imi yung kiblam nu na buka na yung kumbok neri masyarakat imi yung mabo ni sinap di sini imi yung se ngingeng ulam upi na ngingeng ulam ni yung neri igin na kikip lawa piyu pertanyaan lama para sengena dan ngingeng ulam nu nani kana kikip pesarok pesingding kayo ane mi yung duna but na ne tot siwa nun ngi yang op siyo nyun yual kita pa do wapti am busun ba nyun di uta ap to bite mi yung di yular op ni sina nyun di uta ap nyun na ngiang kanga di to ba Hindi bisa puluhan na ngingang lok. Imi yung si Bebe yakabab nak nung ngingang ulam siyo. Imi yung si Bebe bab nak delibog. Kami na ano sungunan ulam mo kumbok. Sunene imi yung di mi yesu kada sut bisi kubuka. Imi yung di yunene membib siang. Panune di manak del siang sunene. Sembib no. Tingingang ulam niyo. أنا سوني منا إميون ليبو كميال ليبو رعيت ممر وعنك نندي ساري دوبي وننا نندي ما بمق ما بعد بسيفا تيمنا ما رقول يوم سما رقول وننا نندي يبرعيت ننجي سال بايتو تيمنا ما بعد بسيفا سكتنا سكتلين سيك ما بعد عنك أم بتا كلام سيفا سيكات نينات ناسون إما سامي غوف سامبيا سيكات pet nak delim na sumnen emi yung na yung aba iplam na ano se di man dia ayu ne ke lak det ne yas di man dia ne ke na wene ya ko de bla di man dia ne na de ya la ko buka sampai pokok na orum lila